Olá, paz do Senhor, tudo bem? Olha, nós estamos neste momento de devocional e hoje nós ainda falaremos de sementes que plantamos. Nós iremos falar um tempo sobre as sementes que plantamos e hoje vai a parte 1 do vídeo que foi ontem. Na verdade, a parte que você vai assistir hoje, ela deveria ter sido mandada ontem, mas eu errei aqui na hora de enviar. Então eu te peço que com muito carinho assista essa parte 1 de hoje e volta lá no devocional de ontem e assista a parte 2, tá bom? Por favor, com muito carinho e zelo, não despreze nem a parte 1, nem a parte 2. Creio eu que Deus vai falar muito com você. Que Deus te abençoe. Fica aí até o final, tá bom? Senhor, nós estamos aqui em mais um dia de devocional para a honra e glória do Senhor. Estamos aí no nosso 90 dias de poder, com oração, com jejum, com devocional, recebendo ministrações com a palavra, e para a honra e glória de Deus nós estamos rompendo. Nós vamos falar de algumas sementes que a gente pode plantar de maneira pontual, agir tendo a consciência de que as nossas ações são sementes e que nós precisamos ter consciência do nosso plantio, porque a palavra do Senhor fala, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Baseados nesta palavra, nós vamos entrar agora em um período de plantio, mas não plantar de maneira inconsciente, mas plantar, agir, falar, orar de maneira consciente, sabendo que tudo aquilo que plantarmos, certamente colheremos. Então nós vamos passar por um período falando sobre as sementes que plantando, e eu já quero te deixar um alerta a partir de hoje, a partir de agora. Preste atenção no que você faz, no que você fala, no que você ora, nas suas atitudes. Preste bem atenção, porque tudo, absolutamente tudo o que você plantar, você também colherá. Se você plantar ira, peleja, contenda, você vai colher ira, peleja, contenda. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar tristeza, mágoa, angústia, você vai colher tristeza, mágoa, angústia. Nós nunca vimos na história alguém que plantou semente de abacate e colheu morango, não é isso? Então, se é plantada a semente de abacate, vai nascer abacate. E não é só um abacate, né, gente? Vai nascer um pé de abacate com vários abacates, com várias sementes dentro. Então, às vezes, a nossa semente é uma só, mas a colheita é grande. Dependendo do que a gente está plantando, a gente vai colher por anos vários frutos com várias sementes iguais. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso plantio, porque certamente você vai colher, tá bom? A primeira semente, então, que eu quero falar hoje é a semente da obediência. Gente do céu, e como é difícil obedecer. Como é difícil obedecer aquilo que a gente não planejou, aquilo que a gente não projetou, aquilo que a gente não queria fazer. Como é difícil obedecer. Eu lembro quando Deus nos chamou para essa cidade e o pastor Diego já tinha apaixonado por aqui, né? Pela cidade, pelas pessoas. E quando ele me falou que a gente ia mudar para cá, Deus eterno, eu falei, eu não vou. Eu não vou, só se Deus falar comigo. Gente, que difícil. Que difícil foi largar emprego, largar casa, largar família, largar tudo e vir para cá. Mas, na primeira vez que eu vim para esta cidade, na célula, que eu vi as pessoas, na primeira vez, o Senhor já laçou meu coração, colocou fogo, amor, e eu obedeci a voz de Deus. Não a voz do Diego, mas a voz de Deus. Eu obedeci o chamado que Deus tinha chamado meu esposo e me trouxe como uma auxiliadora a ele. Foi muito difícil obedecer, porque eu era autônoma, eu fazia, eu
porque eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria, na hora que eu queria. E Deus me trouxe para um lugar de dependência, não mais na minha hora, não mais do meu jeito, mas na hora dele, no jeito dele. E aí nós largamos tudo e eu obedeci um chamado que Deus tinha com meu esposo. Eu fui submissa ao chamado que Deus tinha com ele. E foi muito difícil, porque eu tinha muitos sonhos. E Deus disse para mim, é os meus sonhos, não os seus sonhos. Eu tive que abrir mão dos meus sonhos para obedecer e realizar, permitir que Deus realizasse em mim os sonhos dele. Qual é o preço da obediência, amados? Hoje eu louvo a Deus porque eu não me imagino vivendo outra vida. Eu não me imagino fazendo outras coisas. Eu não me imagino com outras pessoas. Então eu louvo a Deus por ter obedecido. Eu louvo a Deus pelo chamado que Ele nos chamou. E louvo a Deus por Ele ter impedido a minha desobediência. Por Ele ter colocado no meu coração o desejo de obedecer. Eu não sei qual é o chamado de Deus para você, não sei qual é a vontade de Deus para você agora, mas eu quero liberar isso sobre a sua vida. Seja obediente, obedeça. Por mais que você não consiga ver qual é o propósito lá na frente, não consiga ver como vai acontecer, nem quando vai acontecer, simplesmente obedeça o que Deus te pede agora. Plante a semente da obediência. Plante esta semente. Obedeça a Deus. Obedeça as autoridades que estão sobre a sua vida. Porque tem muita gente que fala, eu só obedeço a Deus. Meu marido não. Meu patrão não. Olha, nenhuma autoridade foi colocada se não foi por Deus. Então, se Deus colocou alguma autoridade sobre a sua vida, significa que neste momento, desde que não vá contra a palavra do Senhor, que é muito importante falar isso, desde que não vá contra os mandamentos do Senhor, você precisa obedecer. Se as autoridades foram colocadas sobre a sua vida, a menos que infrinja a lei de Deus, a palavra de Deus, você precisa entender que você precisa obedecer. Se uma mulher, por exemplo, não consegue obedecer ao marido que ela vê, como ela vai obedecer a Deus, não é verdade? Se a pessoa não consegue obedecer aos patrões que pagam o salário, como essa pessoa vai obedecer a Deus? Então a obediência é uma semente que todos os dias você precisa plantar. Seja a obediência diretamente para com Deus ou com as pessoas que você precisa se submeter. É necessário plantar a semente da obediência. E eu vou te falar, do mesmo jeito que hoje eu louvo a Deus por ter obedecido num tempo que foi tão difícil obedecer,